O Blender é um software 3D poderosíssimo e com ele você pode fazer coisas simplesmente fantásticas. Mas quando você olha para um software para esse, é difícil de acreditar que ele é um software tão leve quanto dizem. Bom, no vídeo de hoje eu vou responder a pergunta: será que o seu computador roda o Blender? Opa, tudo bom? Aqui é o Augusto e nesse vídeo eu quero mostrar para você como que você pode saber se o seu computador é capaz de rodar o Blender com suavidade ou não, tá? Bom, para isso eu vou mostrar para você aqui algumas opções. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: eu vou mostrar para você aqui a tela do meu computador e como você pode ver, eu estou na página raiz do Blender, aqui no blender.org. Aqui você pode fazer o download do Blender e se você clicar aqui em Download, você vai ver que logo que a gente descer a página aqui, tem aqui, mais ou menos discreto, uma opção de Requirements. Aqui a gente pode ver quais são os requerimentos para a gente poder rodar o Blender. Uma coisa que é importante lembrar é o seguinte: o Blender ele é realmente leve. E quando a gente fala realmente leve, é realmente leve mesmo. É um software que tudo que ele precisa é que o computador tenha suporte a OpenGL 3.3. Só. Se o seu computador já tem suporte a OpenGL 3.3, acabou, vai rodar o Blender. Pode ter 1 GB de RAM, pode ter uma placa de vídeo horrível de 128 de memória, pode ter um processador dual core, não importa. Se tiver suporte a OpenGL 3.3, vai rodar. A grande diferença é qual vai ser a escala ou a proporção dos projetos que você vai conseguir pegar. Então, se o seu computador tiver poucos recursos computacionais, como pouca memória RAM, um processador fraco, uma placa de vídeo com pouca memória de vídeo, o que vai acontecer é que você não vai conseguir fazer projetos muito grandes. Rapidamente o seu computador vai começar a ficar lento conforme você trabalha. Enquanto que se o computador for um pouco mais robusto, então você vai conseguir rodar projetos cada vez maiores com cada vez mais suavidade. Então essa questão do computador é mais relacionada à escala do projeto que você vai trabalhar. Isso vale para o Blender, vale para o 3ds Max, só não vale para o SketchUp porque a viewport do SketchUp é realmente mal otimizada, então não tem muito o que fazer. Você pode comprar um computador da NASA que vai travar do mesmo jeito. Mas em geral, para softwares como Blender, 3ds Max e Cinema 4D, essa é a regra. Quanto maior a escala do seu projeto, mais lento seu computador fica e isso porque mais recursos computacionais você vai precisar dispor para poder rodar aquele projeto. Mas vamos ver aqui o que o Blender propõe que a gente possa utilizar, né? Bom, ele deixa algumas informações aqui logo de cara. Não é necessária instalação, não é necessário nenhuma conexão com a internet. Então você pode baixar o Blender em um pendrive e levar ele para cima e para baixo se você quiser, tá bom? Outra coisa, aí ele vai mostrando aqui pra gente quais são os sistemas operacionais que funcionam. Então, Linux e basicamente toda a distribuição de Linux, Mac e Windows roda normal. E os requerimentos que ele propõe, tá? Isso aqui não é obrigatório, é só uma proposta. Ele propõe que o mínimo é um dual core de 2 GHz para o processador, 4 GB de RAM, um monitor, mouse e teclado, né? E uma placa de vídeo com 1 GB de RAM. Eu conheço pessoas que rodam Blender sem placa de vídeo, tá? Então você não é obrigado nem a ter uma placa de vídeo. Isso aqui é uma proposta. E ele deixa aqui claro um computador com pelo menos 10 anos de idade, né? Que não seja mais velho do que 10 anos, porque computadores com mais de 10 anos não suportam OpenGL 3.3, beleza? O recomendável que ele coloca aqui pra gente é um quad-core 64 bits CPU, tá? Então um quad-core ele já com um sistema operacional 64 bits. 16 GB de RAM, que é o que eu tenho utilizado atualmente. Monitor Full HD, isso é só para você ter um display mais legal. Um mouse teclado ou uma pen tablet, se você tiver. E uma placa de vídeo de 4 GB de RAM, que é o que eu tenho atualmente. Atualmente eu tenho uma RTX 2060, se você quiser pode clicar no card aqui para estar assistindo o unboxing da minha placa, tá? Perdão, eu tenho a 2070. E o que ele propõe como óptimo é o seguinte: ele coloca aqui um processador com sistema operacional 64 bits, um processador com litografia 64, 8 núcleos, razoável, né? Nada muito explosivo, 32 GB de RAM, que seria o equivalente a 2 pentes de 16, um monitor Full HD, ou displays, né? Já que ele coloca múltiplos monitores, sim, o Blender roda com vários monitores, um teclado, mouse normal e uma placa de vídeo com 12 GB de RAM ou mais, tá? Isso aqui é a proposta do óptimo dele, beleza? Tudo isso aqui é só uma proposta, é só para você ter uma ideia, porque como eu falei para você, se o seu computador roda OpenGL 3.3, ou seja, ele tem menos de 10 anos de idade, vai rodar o Blender 2.8 com tranquilidade, beleza?
Ok, mas aí você deve estar falando, poxa, eu tô na dúvida, eu quero saber se o meu computador roda, eu quero testar o meu computador. Como que eu faço para testar o meu computador antes de qualquer coisa? Bom, foi para isso que o Blender disponibilizou uma ferramenta chamada Blender Open Data. Essa ferramenta é o seguinte, eu já fiz o download dela aqui, tá? Eu já tenho até minha Open Data aqui, que eu já fiz aqui no meu computador. Que é basicamente o seguinte, você vai clicar aqui e você vai fazer o download desta ferramenta, tá? No caso aqui, eu não vou fazer o download novamente, né, porque eu já fiz, mas eu vou abrir aqui a ferramenta para você dar uma olhada e observe. Eu tenho ela bem aqui, ó, cadê? Benchmark Launcher. E essa é uma ferramenta de benchmark que ela vai calcular para você qual é o desempenho do seu computador para utilizar o Blender. Então você clica aqui em Next, tá? Que ele vai calcular aqui o teu computador, seleciona a versão do Blender que você vai utilizar. Utiliza 2.81a, que é a melhor que tem. Next. E aqui tem algumas cenas. O que vai acontecer? Ele vai renderizar essas cenas do seu computador para testar o desempenho. Isso vai demorar de acordo com o quão forte é o seu computador, tá? No meu caso aqui eu já tenho algumas cenas selecionadas, né? Eu vou até tirar aqui algumas. E essas 3 cenas foram as cenas que eu deixei selecionadas. Eu posso até clicar aqui em Next Step. Ele vai pedir para mim qual é a placa de vídeo que eu quero testar. Eu quero testar ou CUDA ou OptiX, né? No caso eu testei CUDA, agora eu posso até testar o OptiX, que é o renderizador utilizando os Tensor Cores lá da RTX 2070. E eu posso clicar em Start Benchmark. Eu não vou clicar nisso agora, porque senão eu vou acabar com a minha gravação, tá? Mas você vai fazer isso aqui no seu computador e logo que você terminar, ele vai gerar para você qual foi o desempenho da sua máquina. E mostrando aqui para mim ó, que o desempenho da minha máquina tá entre os 48% melhores, né? No caso, ele vai mostrar para você onde que você chegou. O que você vai fazer com essa informação? Ao coletar essa informação, o Blender ele te dá a seguinte opção. Você pode vir aqui nessa página, que é a opendata.blender.org, e aqui você pode começar a pesquisar por hardwares. Por exemplo, vamos supor que você fez aí no seu computador o benchmark, viu que seu computador ficou tipo entre os 10% piores, né? Vamos supor assim, seu computador não ficou legal para rodar o Blender. Aí você pensa, putz, o que eu vou ter que atualizar, né? O que eu faço aqui? Como você pode ver no meu caso, que eu renderizei com a placa de vídeo, eu já sei que eu estou testando placa de vídeo. Vamos supor que no seu caso também você tenha testado a placa de vídeo. Então, eu posso chegar aqui e colocar uma placa de vídeo que eu queira. Por exemplo, vamos ver aqui as RTX. Se eu digitar RTX, eu vejo qual é a posição das RTX. Então, eu sei que a RTX 2080 Ti é uma das melhores, ou seja, ela que está mostrando aqui para mim os melhores resultados, porque ela está em primeiro, né? Aí depois tem a Titan, logo abaixo da RTX 2080. Aí tem engraçado, né, que a Super ficou abaixo da TI. Enfim, você consegue ver aqui as placas de vídeo, você consegue ver quais placas de vídeo que foram utilizadas aqui no benchmark para poder tomar uma decisão e pensar, então vou comprar aqui um hardware, né, que rode melhor o Blender. Vamos supor que você fez esse mesmo teste com o processador e você pega e fala, eu quero trocar o processador, então digita aqui Intel, por exemplo. Aí você vai ver quais são os melhores Intels que tem aqui no benchmark, né. Nesse caso aqui, teve um cara que fez o teste com 2 Intel Xeon, esse aqui é um processador puta caro, tá? Não veio tanto ao caso, mas aí você pode estar pesquisando aqui para ver quais foram os processadores que tiveram o melhor desempenho, né? E dessa forma você pode estar vendo aqui, por exemplo, né? No caso aqui o pessoal está bem apelão, né? Intel Xeon, Intel i9. Então, baseado nisso aqui, você já sabe que um processador legal para usar o Blender seria ali pelo menos um i7, né? Então você não pode ficar com nada menos do que isso. E basicamente assim que você toma a sua decisão. Sobre memória RAM é aquela, quanto mais melhor, tá? Se você tiver a oportunidade de ter 16 GB de memória, tenha, porque esse é o recomendável, beleza? Então aqui é que você pode fazer os seus testes, né? Utilizando o Blender Open Data. Aqui está o resultado do meu computador, eu fiquei entre os 48%. E posta lá o teu e comenta aqui embaixo qual foi o resultado do teu computador, que eu quero saber. Ok? Se você gostou desse vídeo já sabe, clica no botão do gostei, se inscreve no canal e clica no sininho das notificações, que dessa forma toda vez que eu postar um novo vídeo ou um novo tutorial, você será avisado, ok? Forte abraço para você e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até mais!